Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samantha, eu sou doula e hoje nesse vídeo eu vou explicar o que é definitivamente o parto humanizado, beleza? A ideia e a propagação de que o parto humanizado é aquele parto normal, natural, na água, com velas, com música, em casa e com um tambor tocando fundo, né? Eu acho que muitas pessoas quando pensam em parto humanizado já pensam numa coisa perigosa. A primeira palavra que vem na cabeça de alguém que não conhece sobre parto humanizado é a palavra perigoso. Tipo, medo, coragem. Nossa, que coragem que precisa pra isso, né? E também a ideia de que se o parto, aquele tal parto humanizado que a pessoa estava tentando, mesmo que você nem saiba o que era, virou uma cesárea, é porque ele não deu certo. É porque isso aí realmente não dá certo, não funciona, por que não foi direto para uma cesárea? Então a gente precisa entender realmente o que é o parto humanizado para entender essas falas, entender o porquê que elas não fazem sentido. Então, para a gente conseguir entender o parto humanizado bem direitinho, eu vou explicar os 3 pilares no quais ele se sustenta. O parto humanizado tem regras que a gente deve seguir, que os profissionais seguem para poder considerar que uma equipe é humanizada, que a sua assistência é humanizada. Então, vamos lá. O primeiro pilar dessa sustentação toda da humanização é o protagonismo e o respeito da mulher. E o que isso significa? Significa que cada mulher é única, cada corpo é único, cada corpo vai funcionar de um jeito no parto. Então o médico já pode ter acompanhado trilhões de partos, nenhum vai ser igual a nenhum. Então ele não tem como tomar por base e seguir protocolos rígidos, sendo que cada corpo funciona de um jeito. Pode ter algum procedimento, alguma intervenção que venha a dar certo para uma mulher, mas para outra não. Então, como que você seleciona que vai fazer um procedimento padrão para corpos e partos que são completamente diferentes um do outro? Você não pode fazer isso. A assistência que você tem que olhar para você como um ser individual, que aquele seu corpo vai estar funcionando de uma maneira única, só sua. E se acontecer alguma coisa durante aquele parto que precisa intervir, ele vai ter que olhar para você naquela situação e pensar numa solução para aquele momento, para o seu corpo. E assim, o significar protagonismo da mulher também significa a mulher estar ativa no seu parto. Ela é a principal estrela daquele momento, né? Você, no caso, mulher que tá vendo esse vídeo, você tem que entender que o parto é seu. Você que vai fazer o parto, não é o médico. Ah, é o médico fulano de tal, ciclano de não sei o que vai fazer o meu parto. Nossa, ele é muito bom. Ótimo, que seja bom mesmo, mas quem vai fazer o seu parto é você. Você que vai parir essa criança daí de dentro. O poder é todo seu. Então as escolhas também têm que ser suas. E isso tem a ver com o segundo pilar da humanização, que significa ter uma assistência de uma equipe multidisciplinar. E o que significa uma equipe multidisciplinar? Ter cada profissional trabalhando exatamente na sua função e todo mundo junto trabalhar para a mesma função, que é o seu parto, ser o mais prazeroso, respeitoso e seguro possível. Então, você vai ter um médico, você vai ter enfermeira, você vai ter pediatra, você vai ter doula. Ninguém vai estar fazendo a função dele de mais alguém. Cada um na sua função significa o quê? Que o médico vai estar lá preocupado em resolver alguma circunstância que possa vir a acontecer. O médico humanizado nos partos, ele adora quando ele não tem que fazer nada, porque significa que o parto está funcionando bem, está tudo tranquilo. Quando o médico tem que intervir, significa que aí sim ele foi preciso, né? O médico humanizado mesmo, quando ele não tem que fazer nada no parto, ele fica feliz. E não é porque ele ficou coçando a bunda, não. É porque a função dele foi feita, que é assistir uma mulher parindo. A enfermeira vai estar ali fazendo o papel dela também, então ela vai estar te monitorando os batimentos do bebê, monitorando como que está a sua evolução junto com o médico, e ela tem que estar preocupada com isso. A doula vai estar preocupada com o seu bem-estar, então como você está se sentindo, se você comeu, se você não comeu, como aliviar aquela dor da melhor forma possível, né? E a gente, eu, doula, não vou estar nem um pouco preocupada em quanto de dilatação você tá. A dilatação, na verdade, ó, gente, caguei. A gente não tá preocupado com isso, a gente tá preocupado com o seu bem-estar, em como que você vai levar esse parto, como que tá aquele parto naquele momento pra você. Tá prazeroso? Tá gostoso? Então ótimo. Não tá? Então vamos fazer ficar. A enfermeira não pode ser a doula, por exemplo, porque ela tá preocupada com essa parte técnica. Ela precisa estar preocupada com essa parte técnica, porque é o que vai garantir toda a segurança do parto, né? A enfermeira e o médico fazerem esse papel. Então se a enfermeira é doula e ela tá lá tentando deixar você confortável, mas opa, preciso ver aqui como tá o batimento. Ai, o batimento não ficou muito bom. E aí ela já tem que se preocupar com isso, ela já não consegue te dar esse outro conforto, esse outro amparo, e você vai ficar acabando desesperada porque daí aquela parte que estava sendo seu apoio não é mais e vice-versa. A mesma coisa com o acompanhante de parto, seja o pai, seja a esposa, seja
a mãe, a avó, a tia, qualquer pessoa que esteja junto com você no parto, ela tem que se entregar para aquele momento junto com você. Então, poder parir junto, realmente ali, tá, sabe? Tá parceiro. Não tem que se preocupar em ter que fazer e resolver alguma coisa. Poder só se entregar e tá junto, curtindo aquele momento junto com você. E o terceiro pilar da humanização é uma equipe que tenha uma assistência baseada em evidências científicas atualizadas. E isso vai significar o quê? De novo, vamos explicar. Assistência baseada em evidência científica atualizada significa que aquele médico, aqueles profissionais técnicos do seu parto vão estar sempre se atualizando, sempre estudando para saber o que é melhor fazer, quais são as últimas recomendações, os últimos estudos, as últimas pesquisas científicas relacionadas ao trabalho de parto, gestação e tudo, para poder te dar a melhor assistência possível. Por quê? A gente tem em mente que o parto humanizado é aquele parto natural, na água, com vela, com isso, que aquilo. O parto humanizado, antes de tudo, ele é respeito e segurança. Então, para isso, você tem que ter um médico que saiba intervir na hora que for preciso intervir. Não que vai intervir por comodidade, ou por protocolo, ou porque é assim que ele está acostumado a fazer. Não, ele vai intervir se precisar intervir. E como ele vai saber disso? Estudando, sabendo partejar mulheres, ver o corpo das mulheres parindo e fazendo todo esse processo. E quando você tem uma equipe que é atualizada, que tá ali te dando informações durante toda a gestação, durante o parto, você vai confiar 1000 vezes mais do que um médico que faz uma consulta de 15 minutos durante todo o seu pré-natal. Então você vai ter uma equipe que você confia. Se a equipe virar para você e falar assim, olha, fulana de tal, a gente precisa fazer isso por causa disso, disso, disso. Lembra quando a gente discutiu isso durante a gestação e talvez precisasse? Então, é esse caso. E você vai tranquila, você vai poder fazer uma intervenção tranquila e às vezes isso pode até virar uma cesárea, né? A gente acha que o parto humanizado é um parto normal a qualquer custo. E não é. A cesárea ela pode ser muito bem-vinda em alguns casos. E a gente precisa sempre ter isso em mente, que a cesárea ela pode ser necessária. E se ela for necessária, a gente tem que realizar. É assim que é para acontecer, né? Uma cesárea ela deve ser feita quando tem um propósito para ser feita, quando ela precisa ser feita. E não por conveniência de alguém. Eu sei que é muito difícil visualizar todo esse cenário quando a gente está acostumado a ver partos que não são nem um pouco assim, né? São médicos completamente intervencionistas, hospitais que seguem protocolos completamente desatualizados e colocam eles certos para todas as mulheres, independente se aquela mulher precisa ou não de alguma intervenção. E então, quando a gente fala de parto humanizado, ainda tem muita coisa pra gente desconstruir do imaginário das pessoas, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso. A gente tem que entender que um parto humanizado, ele é muita coisa, né? Ele não é só, de novo, aquela coisa do parto na banheira, na vela com musiquinha. O parto humanizado, ele pode ser um parto normal com intervenção. Ele pode ser um parto normal com analgesia, por exemplo. Ninguém te impede de tomar uma analgesia. Não vai fazer seu parto não ser um parto humanizado. Desde que você tenha tido toda uma assistência que te guarde disso, que te deixe segura com isso, que saiba monitorar essa analgesia para ela não virar uma intercorrência mais pra frente, ou que saiba lidar com alguma outra intercorrência que você possa ter por causa dessa analgesia. Como eu disse, o parto humanizado ele é segurança e respeito. A gente nunca vai deixar uma mulher sofrendo durante o trabalho de parto dela. Eu sempre falo para as minhas clientes, se o seu parto ele tá virando uma coisa sofrida, ruim, que você não tá gostando mais, a gente vai dar uma solução para isso, mesmo que seja analgesia. Tudo bem, não tem problema. A gente vai lidar com ela, você vai tomar, vai descansar ali, ó, bonitinho. E aí a gente faz, tipo, uma segunda fase. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. O parto humanizado pode ser um parto completamente natural, sim. Sem analgesia, sem nenhuma intervenção, pode. Mas pode não ser na banheira. A maioria deles não acontece na banheira, gente. Deixa eu te contar uma coisa. A maioria dos partos humanizados não acontecem na água. Não acontecem. Acontecem com a mulher de cócoras, de 4, na cama, de qualquer jeito. Mas a minoria acontece na água. Ele pode ser em qualquer lugar. E humanização do parto significa isso. Você permitir que a mulher escolha a posição que ela melhor quer ficar. Que ela se sente mais confortável. Isso durante o trabalho de parto e durante o expulsivo do parto também. Porque não adianta de nada você deixar a mulher lá se movimentando durante todo o trabalho de parto, agacha, levanta, deita, sobe. E durante o expulsivo você fala, não, você vai ter que ficar deitada porque assim é melhor. Melhor pra quem, né? Tem que ser melhor pra mulher. Se ela tá se sentindo bem agachada na cama, vai ficar agachada na cama. Se ela se sentir melhor no cantinho, lá onde tá o sofazinho, agachadinha, quietinha, ela vai ficar lá e o médico, quem estiver acompanhando aquilo, vai até ela e se adapta ali pra aquela situação. O momento é seu, o poder é seu, você que tem que decidir como tem que ficar, não é ninguém por você. Tem que ser a melhor posição pra você, você que tá tirando essa criança daí de dentro, tá bom? Tá bom. Tem uma coisa que eu preciso falar, é sempre um pouco polêmico, mas a gente precisa falar. A humanização do parto não é firulas,
Então, o que vai definir que um parto é humanizado não é a música que vai tá tocando, não é necessariamente a luz que você vai ter em cima, não é como a pessoa fala com você, sabe? Aquela enfermeira super fofa que tá ali do seu lado durante o parto todo, falando, olha, eu vou te furar aqui. Não é isso. O parto humanizado, ele é segurança e respeito. E aí, tem um termo que a gente ouve muito por aí, que se chama cesárea humanizada. E o que vem na sua cabeça quando se pensa numa cesárea humanizada? Você já pensa, o médico permitiu abaixar o campo, né, durante a cirurgia para eu ver o meu filho nascendo. Colocou uma musiquinha para eu ir ouvindo ali. O pai pôde cortar o cordão. E tudo bem, essas são coisas ótimas que a mulher, se ela quiser, devem ser feitas mesmo, até porque não é nada grandioso, né? É uma coisa super possível de se fazer. E tudo bem que foi feito isso, mas o porquê que essa cesárea foi realizada, sabe? Se essa cesárea foi realizada sem nenhuma indicação clínica, ela não foi uma assistência humanizada, sabe? A humanização, como eu disse, é respeito e segurança. Não há segurança alguma numa cirurgia sem necessidade. Então, se foi uma cesárea agendada por motivo XYZ, que não tenha nenhuma base científica naquilo, e o médico fez tudo isso e falou, não, a gente faz uma cesárea humanizada, fica tranquila, não sei o quê. Não fica tranquila, porque não vai ser uma cesárea humanizada. Eu não gosto do termo cesárea humanizada exatamente por causa disso, porque ele remete a isso, a resumir uma cesárea com uma assistência fofa, dizendo que aquilo é humanização, e aquilo não é humanização. Humanização é respeito e segurança. Respeito e segurança, respeito e segurança. Pensa, a cesárea é uma cirurgia. Ela tem que ter uma indicação para aquilo acontecer, gente. Há muito mais riscos numa cesárea do que num parto normal, sabe? E num parto normal, se precisa virar uma cesárea, tudo bem. A gente vai pra cesárea, a gente vai de cabeça aberta, a gente sabe que aquilo foi necessário. Entende? Uma equipe humanizada que tá te acompanhando durante o trabalho de parto e vira uma cesárea, a maioria das mulheres não ficam frustradas por causa daquela cesárea. Elas se encaram numa boa, porque elas sabem que foi necessário, né? Elas entendem, elas estudaram, o médico explicou pra ela como aquilo funcionou, por que aquilo tá acontecendo. Então, é outra situação. E aí as firulas durante a cirurgia vão ser só um a mais pra poder deixar ela ainda mais tranquila. Mas não é a firula que vai definir se aquela assistência foi humanizada ou não, tá bom? Uma coisa muito importante de se falar também. A mulher, ela sempre deve ter o direito de escolha. Então, se a mulher decide que quer uma cesárea, ponto, acabou, tudo bem, ela quer uma cesárea, ponto, acabou, isso só deve ser de direito dela escolher e ninguém deve meter o bedelho nisso. Porém, a gente fala que nunca vai ser uma escolha se ela não tiver informação, se ela não tiver acesso à informação de qualidade. Então, uma mulher que passa todo aquele pré-natal fazendo a consulta de 15 minutos com aquele médico, durante todas essas consultas de 15 minutos, o médico fala, não, tá tudo bem, tudo normal, tá tudo bem, tá tudo normal. É sempre assim, né? E aí, no final da gestação, de repente, tá acontecendo alguma coisa urgente, mas que precisa marcar essa cesárea para daqui 3 dias. Urgente. E ele fala, não é que precisa de uma cesárea, mas pode ser melhor, o parto normal pode ser arriscado. E a mulher vai ficar insegura, óbvio, vai se sentir insegura, vai se sentir que tá colocando a vida dela e do filho dela em risco, vai sofrer uma pressão muito provavelmente das pessoas que estão junto com ela, e aí ela vai optar por uma cesárea, obviamente, qualquer pessoa optaria. Mas isso é uma escolha? Não é uma escolha. A escolha é quando você tem informação. Uma pessoa vira pra você e fala, olha, fulana, as chances de você ter uma cesárea, de você passar por uma cesárea e correr tais riscos são essas. As chances de você passar pelo parto normal e acontecer isso são essas. O que você acha que vale mais a pena pra você? E o médico tá ali pra te apoiar, independente da sua escolha. Óbvio, ele vai te orientar? Vai te orientar. Mas ele vai te dar chances ali, sabe? E vai te dar o direito de escolha. Você tem que escolher, e escolher com informação. Não escolher baseada no medo, baseada na insegurança, sabe? Lá no fundo você fala, ai, que droga, eu queria tanto, ai, mas eu vou ter que escolher isso porque, ai, ele falou que pode acontecer isso. Então, isso não é escolha, né? É uma falsa escolha. A gente acha que tá escolhendo, mas a gente não tá escolhendo nada. E é horrível isso, na verdade, né? A escolha continua sendo do médico. Ele tá te manipulando. Então, fuja disso. E aí, muita gente vai falar pra mim, ai, Samantha, mas parto humanizado é só pra quem tem dinheiro, né? É uma coisa ainda muito elitizada e não sei o quê. É elitizado, gente? Infelizmente é assim. Ainda é. Pra você poder contratar uma equipe completa pra te acompanhar num hospital particular e tudo, é um dinheiro. É um dinheiro mesmo, assim, não vou mentir. E só que temos várias alternativas. Eu estou em São Paulo e aqui a gente consegue ter alternativas muito boas
que você não precisa gastar todos os seus órgãos para pagar o parto. E tem opções públicas que são muito mais acessíveis e respeitosas e com mais segurança do que se você for tentar plantões ou continuar com aquele médico da consulta dos 15 minutos do convênio. Então, assim, aqui em São Paulo tem uma média bem alta num valor se você for contratar uma equipe inteira para acompanhar o seu parto num hospital particular. É um valor alto, você tem a opção, uma gestação de baixo risco, sem cesárea anterior, nem nada, tem a opção da Casa Ângela, que é uma casa de parto incrível, que faz um acompanhamento maravilhoso, que tem assistência... Ai, gente, é um lugar incrível, é pelo SUS, então, gente, você não gasta nada, é maravilhoso. Ainda pelo SUS a gente tem a opção do amparo maternal, que é a maternidade que fica ali perto do Santa Cruz. É uma maternidade muito legal, já tem protocolos muito mais maleáveis, porque eles seguem as recomendações da OMS. Tem um outro funcionário que é casquinha de ferida? Tem, isso vai ter em qualquer lugar, né? Mas ainda assim é um lugar que você tem muito mais chances do que com plantões de hospitais particulares e com o seu médico tradicional do convênio da consulta dos 15 minutos. Principalmente se você for com doula, eles tendem a respeitar mais. O que é uma bosta? É o meu trabalho ser doula e ganhar por isso, gente? É. Mas é horrível, porque eles deveriam tratar todas as mulheres da mesma forma. Mas ainda assim, as mulheres que têm doula, eles tratam melhor, um pouco mais diferenciado das mulheres que não têm doula, porque sabe que aquela mulher tem mais informação, ela não é leiga no assunto. De novo, e se a sua gestação for de baixo risco também, você pode considerar um parto domiciliar, se você estiver apto a isso. Se entregar, conhecer, saber mais o que é o parto domiciliar, entender como funciona todo o processo do parto, ajuda muito para você ver que às vezes você pode ser uma cliente super potencial para um parto domiciliar e não fazer ideia. E para parto domiciliar, gente, você precisa de 2 parteiras e a doula, né? E a doula não é obrigação, porque eu quero estar junto mesmo, tá bom? Então me chama. Mas equipe técnica mesmo, você precisa de 2 parteiras. E aí pode ser 2 enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Elas têm capacidade completa para atender partos domiciliares e assegurar toda uma estrutura para vocês. E os custos não são tão altos assim quanto pagar uma equipe para um hospital, já que se você não tiver condições e tudo mais, vale super a pena. Eu aconselho muito. Então, só dando uma recapitulada muito rápido, pra gente entender finalmente o que é o parto humanizado. E toda vez que alguém falar, parto humanizado, você fala, não, você sabe o que é o parto humanizado? Parto humanizado é respeito e segurança. Você sabe o que significa respeito e segurança num parto? E aí, tá aquele pau pra explicar, ou só manda o vídeo mesmo, tá bom? Então é isso. Se você estiver grávida e estiver passando com aquele médico tradicional e a sua consulta durar 15 minutos, fica de olho. Fica de olho, vai pesquisando, vai jogando perguntas pra ele assim, de coisas sobre o parto, sobre intervenções. Vai jogando umas perguntas aí, vê o que ele vai responder. Se ficou alguma dúvida ainda, comentem aqui embaixo, a gente vai respondendo. E no meu Instagram, você já segue meu Instagram? Se não, segue lá. Sempre falo bastante, sempre abro enquetes pra gente conversar e responder perguntas. É bem legal. E espero que tenha ficado bom, que vocês tenham entendido tudo certinho, tá bom? Então um beijo, até a próxima, curte aqui, se inscreve aqui no canal que a gente tá fazendo uma produção. Deixa eu contar uma coisa, a gente não tem ar-condicionado ainda aqui no estúdio, tô passando um pouquinho de calor, mas vai dar tudo certo. Um beijo, tchau! Mo! Acabei! E aí, tudo bem? Tô derretendo. Você tá no chulé. Né? Não tem isso,